Olá, gente querida, gente boa, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Como eu já postei um vídeo anterior me apresentando no YouTube, eu irei fazer vídeos sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre pregações, sobre louvores, enfim, em assunto geral, né? E curiosidades da Bíblia, curiosidades sobre personagens da Bíblia, curiosidade da Bíblia em geral, ok? E hoje, o vídeo que eu irei fazer hoje é uma curiosidade sobre Jesus. Você tinha entendimento ou sabia sobre Jesus, que Jesus não apareceu a primeira vez em Mateus? Mateus não é a primeira vez que Jesus é mencionado, porque quando a gente pensa que a história de Jesus está em Mateus, mas sabia que a primeira profecia sobre Jesus está lá em Gênesis 3 e 15? Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: "E eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Sabia que esse versículo é uma profecia de Jesus? Está apontando para Jesus? Tu sabia disso? E eu não vou apresentar todos os versículos que apontam para Jesus, mas vou apresentar alguns para a gente entender que Jesus não aparece a primeira vez em Mateus, ok? E um segundo versículo que aponta para Jesus é Deuteronômio 18, versículo 15 e 18. "E levantarei um profeta no meio de ti, Moisés, semelhante a ti." Esse versículo está apontando para Jesus. Levantarei um profeta semelhante a ti, dizendo para Moisés. Está lá em Deuteronômio 18, versículo 15 e 18. É uma referência para Jesus. E um dos outros versículos também que aponta para Jesus é Isaías 7 e 14. Isaías 7 e 14. "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel." Isaías 7 e 14. "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco." Você sabia que esse versículo também aponta para Jesus? E um dos outros versículos também que aponta para Jesus é Isaías 9, que diz, Isaías 9, que fala: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Esta Isaías 9, versículo 9, está apontando para Jesus. São curiosidades que às vezes as pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem, e é muito de valia, muito importante para a gente aprender sobre esses detalhes. Que Jesus não aparece a primeira vez em Mateus, mas aparece quase em toda a Bíblia. A Bíblia aponta para Jesus, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Como eu disse, Isaías 7 e 14, "Porque um filho nos nasceu e será chamado Emanuel", Isaías 7 e 14. Isaías 9, 9, "Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade", está apontando para Jesus. Sabia disso? E uns outros versículos também que apontam para Jesus é Miqueias 5, versículo 2. "E tu, Belém de Efrata, que és a menor entre Israel, de ti me sairá o guia, de ti me sairá Jesus." Miqueias capítulo 5, versículo 2 aponta para Jesus. Se você ver esse vídeo, se você for ver esse vídeo, pare o vídeo e cada versículo que eu citei aqui, leia, que é um apontamento para Jesus. Miqueias 7, Miqueias 5 e 2. E uma das outras referências sobre Jesus é Zacarias 9, 9. Eis que o teu rei virá montado num jumento." Está apontando para Jesus. Eis que o teu rei virá montado no jumento. Zacarias 9, 9. Depois leia todos esses textos e versículos que eu falei. Então esses versículos, esses textos que eu falei, todos apontam para Jesus. Todos estão, profecia a respeito de Jesus. O cenário estava sendo preparado para receber Jesus. Aí vem o Novo Testamento, Mateus, e ali se inicia a história de Jesus. Começa primeiro com João Batista e depois inicia a história de Jesus. Você sabia dessas informações? Eu chamo isso às vezes de... Está na Bíblia, mas eu chamo às vezes de curiosidade, né? Pô, eu vou ser um pouco curioso, eu quero pesquisar mais, eu quero saber mais.
Aí a gente vai pesquisando, vai estudando e vai aprendendo certas coisas. Coisas que às vezes a gente não sabia, a gente vai aprendendo. Então é bom a gente ter curiosidade, mergulhar nas Escrituras, buscar nas Escrituras, cavar, estudar, conhecer as Escrituras, né? Ser um obreiro que maneja bem a palavra. Eu espero que você gostou desse vídeo, espero que você goste desse vídeo. Me ajude aí a compartilhar, me ajude aí a ganhar seguidores, compartilhamento, curtidas, e me ajude aí a alcançar almas, vidas para Jesus, tá bom? Que Deus te guarde e te abençoe, e que Jesus seja contigo e com a sua família, tá bom? Um abraço, Tiago Verbanec aqui. Deus lhe abençoe.